Bom dia. Bom, a minha missão é falar do tromboembolismo pulmonar dentro do cenário da unidade de terapia intensiva. E aí eu acho que a melhor sugestão que cabe aqui, eu poderia finalizar a aula inclusive assim, é que é melhor prevenir. Né? Porque a hora que chega na unidade de terapia intensiva, a gente tem o recurso de terapia acaba sendo limitado. Principalmente quando a gente pensa hoje e entender qual que é o perfil do meu paciente dentro da unidade de terapia intensiva com uma suspeita de tromboembolismo pulmonar. Então, quando a gente recebe esses pacientes, a gente vai receber o paciente hemodinamicamente instável, recebendo inotrópicos, vasopressores, muitas vezes refratários à noradrenalina, tomando vasopressina e em ventilação controlada. Então, pensando nesse cenário, a gente já consegue ver a complexidade da situação ali de terapia. E o mais importante que eu considero que a gente deve avaliar é a extensão da doença. O quanto que a gente tem de comprometimento. Quanto mais grave o paciente, maior a extensão. Por isso que eu acho que esse papo que a gente está tendo aqui hoje é para que a gente possa acessar o paciente de forma mais precoce. Porque nessa situação agora, a gente está muito engessado em tratamento. E a gente tem muito pouco hoje de publicações que possam direcionar hoje uma terapia eficiente. E, consequentemente, a mortalidade é maior. Só que a gente pesquisa muito pouco o tromboembolismo. A gente considera distrições respiratórias, o tromboembolismo está sempre no final da nossa suspeita diagnóstica geral. E vale a pena hoje encontrar o paciente de forma mais precoce, para que a gente tenha maior tempo de vida desse paciente, um suporte mais avançado depois, porque esses pacientes que desenvolvem trombos maciços, que é assim determinado quando o paciente hemodinamicamente é instável, a gente tem uma alta mortalidade. Essa aqui é uma tabela de estratificação de risco da medicina. E o que essa tabela aqui ela determina? Não vou aqui abrir toda a tabela, mas na primeira linha aqui vocês vão ver o seguinte, que os pacientes que têm alto risco de mortalidade, eles têm hipotensão. Ou seja, a gente começa a ter uma informação importante. Pacientes hemodinamicamente instáveis têm maior mortalidade. E isso está vinculado à extensão da doença. Quanto pior a minha relação cardiopulmonar, pior o meu desfecho. Então, quanto mais o paciente se encontra com alterações, e não precisa ser diretamente a hipotensão, mas eu começo a ter hipertensão pulmonar, começo a ter alterações de ventrículo direito, são pacientes que estão mostrando uma piora da doença, que muitas vezes a gente simplesmente acaba simplificando o nosso diagnóstico por conta de uma hipertensão pulmonar. Mas essa hipertensão pulmonar ela tem uma causa. Pode ser primária, mas pode ser um trombo. E aqui começa o nosso primeiro desafio, é encontrar, hoje, sinais, caminhos para introduzir terapia anticoagulante nesses pacientes antes que eles cheguem na parte de hemodinamicamente instáveis, intubação, ventilação mecânica e assim por diante. A gente aprende que o trombo é aquele trombo que o paciente tem uma situação aguda respiratória e tem morte súbita. Isso é verdade, isso é um trombo. Esse trombo ele é denominado de maciço. E esses trombos têm alta mortalidade, porque são muito extensos e geram hemodinâmica instável. É a classificação. Levam a choque cardiogênico, levam a parada cardiorrespiratória, alta mortalidade. Mas a gente tem outras classificações. A gente tem os trombos submaciços, que são trombos de risco intermediário. A gente tem os trombos não maciços, que são trombos de baixo risco. E a gente consegue hoje delinear já um caminho para acessar esses pacientes. E quando que a gente tem que tratar? Tem que tratar o submaciço e o maciço, porque o submaciço e o não maciço, porque quando eu vou tratar o trombo maciço, aí a minha terapia ela fica muito mais restrita e minha mortalidade muito maior. Então, a estratégia hoje é conseguir acessar esse paciente de forma precoce. E eu acho que é isso que a gente tem que tirar hoje da missão desse encontro nosso. Então, o que acontece? Por que esses pacientes fazem hipotensão?
Então, assim, vamos tentar simplificar essa ideia. Eu tenho um êmbolo pulmonar, esse êmbolo vai aumentar a minha resistência vascular pulmonar, aumenta a minha pós-carga de meu ventrículo direito, consequentemente, eu levo uma disfunção do ventrículo direito, aí eu diminuo a minha pré-carga de ventrículo esquerdo, gero baixa de volume sistólico, gero diminuição de débito cardíaco, hipotensão, hipoperfusão. Por que eu coloquei esse slide? Eu coloquei esse slide para mostrar que a ecocardiografia passa a ser uma ferramenta interessante para que a gente possa, hoje, avaliar tanto a extensão do que a gente está encontrando daquela doença, ou mesmo para a gente determinar o quanto que a nossa terapia está sendo eficiente, principalmente se a gente pensar no uso futuro de trombolíticos. Ok? Então, assim, a ecocardiografia hoje, ela passa a ser um exame, primeiro, para hoje acrescentar uma ideia de que possa existir um tromboembolismo, e segundo, para que a gente possa ali fazer uma ecocardiografia pareada para ver a evolução do paciente. Ok? Principalmente porque dentro da ecocardiografia a gente consegue também descartar a bomba cardíaca como a causadora da doença respiratória. Então eu tenho uma hipertensão pulmonar pré-capilar e aí eu acabo já mensurando o débito cardíaco desse paciente. Então se eu tiver hipertensão pulmonar pré-capilar, a bomba cardíaca não está envolvida e tenho diminuição do débito cardíaco, eu começo já a pensar que eu tenho uma deficiência do meu fluxo de sangue do lado direito do coração para o lado esquerdo. E, muito provavelmente, associando a outros fatores de risco, a gente pode já direcionar um paciente que tem uma suspeita muito fiel de tromboembolismo pulmonar. A hemodinâmica está diretamente envolvida ao tamanho do êmbolo, ao número de êmbolos que estão instalados, velocidade de instalação e mediadores inflamatórios. Ou seja, quanto maior a extensão, mais hemodinamicamente instável está o paciente. Fator prognóstico. E quando a gente pensa em diagnóstico, aqui uma boa parte o Eric, inclusive, já apresentou, eu vou dar uma aprofundada em cima deles. Mas quando a gente pensa em diagnóstico, a gente está pensando aqui, ó, primeiro, apresentação clínica, sinais clínicos e fatores de risco. Isso a gente sempre tem que ter. Então, eu tenho um paciente com uma doença respiratória e ele tem um fator de risco ali instalado, pós-trauma, pós-cirurgia, hiperadreno. Esses pacientes hoje, muito comum, receberem um exame radiográfico, mesmo beira-leito. Pacientes graves, a gente faz beira-leito. Raio-X é um ponto de interrogação. Por quê? Porque quando a gente suspeita de trombo pela imagem radiográfica, o trombo tem que ser muito extenso. Ou seja, a gente perdeu o time já, de diagnóstico e tratamento. E segundo, que quando se suspeita com muita dúvida. Então, né, o raio-X ali, para delinear uma ideia de que esse paciente tem trombo, realmente é muito abstrato. Porém, a imagem radiográfica, ela vem a colaborar como uma ferramenta para que eu possa avaliar o restante de doenças pulmonares. Por exemplo, uma pneumonia bacteriana. Né? Então, se eu pegar uma imagem radiográfica compatível com uma pneumonia bacteriana, que eu tenho demonstrado pelo hemograma, desvio esquerdo, eu vejo que o paciente tem clínica. Isso não descarta que ele também tenha um trombo, porque pacientes sépticos têm fator de risco para desenvolvimento de trombo. Né? Mas eu sei que eu tenho que tratar mais alguma coisa. E isso tem uma super validade. A ecocardiografia, como eu já comecei a falar, eu sou muito fã de usar a ecocardiografia para avaliar alterações pulmonares. Por quê? Porque ela descarta dois fatores importantes. O sistema respiratório ele não vive sem o sistema cardiovascular. Então, qual que é a principal ideia? A principal ideia é que eu posso, pelo um exame não invasivo, aferir tanto a bomba cardíaca quanto uma avaliação pulmonar. Por exemplo, hoje, medindo a hipertensão pulmonar e trabalhos muito recentes, agora de julho de 2019, da medicina veterinária, propondo que a nossa pressão de artéria pulmonar, para ser tratada, talvez não tenha que passar de 47 milímetros de mercúrio. Opa, né?
começa a gerar agora uma informação boa. A ecocardiografia está delineando tratamentos, está determinando prognóstico e aumento de mortalidade quando não tratado. E a tromboelastografia? A tromboelastografia ela veio com uma ideia fantástica, porque a gente falou assim, ó, bom, se a gente tem hoje um tromboelastograma e o paciente tem hipercoagulação, ele tem trombo. E isso não é verdade. Né? Muito provavelmente tem um trabalho que vai ser publicado, ou já deve ter sido publicado, mas já tem uma ideia, na Unesp de Botucatu, que está delineando o quê? Que pacientes mais idosos, eles têm um perfil de hipercoagulação. Opa, igual da medicina. Então, não quer dizer que o paciente em hipercoagulação que ele tenha trombo, mas que você tem que dar uma atenção especial e começar a pensar em tratamento desse paciente para evitar o trombo. Mas, dentro do contexto, ele entra também como uma ferramenta importante. Por quê? Porque ele vai dar um perfil de coagulação do meu paciente. Hemogasometria. Todos os pacientes com hemogasometria dentro da UTI vão receber uma coleta de hemogaso. A hemogasometria ela é interessante, porque o tromboembolismo pulmonar ele é uma doença hipoxêmica. Ele gera hipoxemia. Então, se você não tem hipoxemia, você tem que reavaliar se esse paciente tem trombo e se ele é o causador da doença respiratória. Esse é um principal ponto. Pacientes de hemogaso que estão em respiração espontânea, eles vão ter hipocapnia, diferente do que a gente normalmente pensa. Por quê? Porque os pacientes que não estão em ventilação ainda mecânica, eles não são tão graves. Então, provavelmente, ele não tem um trombo maciço. Então, quando você pega esse paciente, ele consegue ainda, lembrando só que o pulmão é um órgão muito heterogêneo, ele consegue ainda fazer fator de compensação. Então, ele aumenta a ventilação alveolar para tentar compensar a hipoxemia, e aí, consequentemente, ele diminui o dióxido de carbono. Pacientes em ventilação controlada e com trombo maciço, diferente, eles já fazem hipercapnia. Angiografia a gente não utiliza. A tomografia computadorizada, ela é interessante, ela é o exame ouro. O problema qual é? O problema do paciente dentro da unidade de terapia intensiva é a gravidade do paciente para passar pelo exame. E o segundo fator, hoje a tomografia só pega trombos maiores. Ou seja, é uma limitação hoje da nossa técnica para tomografia em pesquisa pulmonar. E o dedímero? O dedímero é excelente, porque você poderia hoje usar o dedímero para excluir a embolia pulmonar. E na medicina, o dedímero sai em 20 minutos. E para nós vai sair talvez em 10 dias. Então, né, não sei, eu acho que é um exame para a gente começar a repensar, mas não é hoje viável para a nossa rotina. Mas na medicina, olha como é linear a ideia. A ideia é assim, ó, eu fiz uma avaliação clínica desse paciente, fiz uma determinação se esse paciente tem baixo risco ou alto risco para que ele desenvolva trombo. Peço o dedímero, deu negativo, não tem trombo, deu positivo, vai para tomo. Paciente de alto risco, como que eu faço? Vai direto para a tomografia computadorizada. Poxa, super simples, a gente consegue fazer isso? Não. Por que a gente não consegue hoje? E tem que tentar. Porque a gente não tem hoje as tabelas, as regras, as classificações e as pontuações desses pacientes. A medicina tem. Então, se você pegar hoje o score de Wells, ele vai classificar por sinais clínicos, ele vai pontuar. Paciente que tem clínica baixa de probabilidade de desenvolvimento de trombo, tem menos de 2 pontos. Moderado, de 2 a 6 pontos. Alto risco, tem 6 pontos. A gente classifica? Não, a gente não classifica. Né? Então, hoje a gente tem que começar a pensar em encontrar isso. A gente está falando de sinais clínicos. A gente está falando hoje de exame físico nesse paciente. Não invadiu, daqui a gente não fez, a gente fez nesse primeiro patamar, o que a gente está utilizando? A clínica médica. Não fiz um raio-x, não fiz uma hemogasometria, não fiz nada ainda. Não satisfeito com o score de Wells, eles têm o score de Genebra, que ainda tem o score completo e o score resumido. E aqui você já encontra a hemogasometria sendo fator determinante de pontuação. Por quê? Porque o trombo ele é uma doença que gera hipoxemia.
Então, quanto mais hipoxêmico o paciente tiver, mais grave ou maior a probabilidade dele ter o tromboembolismo, e quanto menor o dióxido de carbono, mais grave a doença. E para a gente? Bom, os nossos sinais clínicos, eles são altamente variáveis, inconsistentes, inespecíficos, porque você pode ter de tosse a morte súbita. Então, hoje, só o sinal clínico ele consegue direcionar? Não, a primeira coisa que a gente precisa entender é, o paciente tem uma doença respiratória? Ok. Então, eu não vou deixar de pensar em trombo, porque eu quero acessar esse paciente mais rápido, para que ele não pare hemodinamicamente instável dentro de uma UTI ventilado. Essa é a ideia. Esse slide aqui, o Eric já apresentou, mostrando os fatores de risco. Então, tem uma doença respiratória. Associo essa doença respiratória a um fator de risco pós-operatório. E assim, quando a gente pensa em fator de risco, normalmente a gente tenta associar a uma causa só, né? Não, mas vamos pensar um paciente diabético, hiperadreno, que acabou de ser operado. Opa! Olha quantos fatores de risco que ele tem agora, e olha agora a ideia de como que eu vou tratar esse paciente no pós-operatório, visto que é um paciente que, se gerar uma distrição respiratória, uma alteração respiratória importante, esse paciente tem um alto risco de ter desenvolvido um trombo. Então, talvez eu tenha que começar a trabalhar com esse paciente já anticoagulando ele de pós-operatório ou de pré-operatório. Então, assim, eu acho que essa é a nossa missão hoje, descobrir como minimizar os efeitos que vão gerar o trombo. Quando a gente gera uma situação dessa e ele para na unidade de terapia intensiva, qual que é a ferramenta que a gente tem hoje de uso? A ferramenta que a gente vai ter que pensar em trombolíticos. E aí vem o nosso desafio, que eu vou comentar nessa aula ainda. A imagem radiográfica, como eu disse, ela é uma problemática. Por quê? Para diagnóstico de trombo, a gente está pensando numa imagem que, quando a gente acaba recebendo uma sugestão, está vinculado a diversas dúvidas. E segundo ponto é que, quando a gente recebe isso, o paciente já tem um trombo muito avançado. Então, não é hoje uma via fiel ou uma diretriz bem definida para a gente aqui pensar em diagnóstico e tratamento. Porque o maior desafio do tratamento não é em si o tratamento, é o diagnóstico, porque senão a gente não fica fundamentado para anticoagular um paciente. Pensa em anticoagular um paciente antes do centro cirúrgico. Olha só o que o cirurgião vai fazer com vocês. Então, a gente tem que ter fundamento hoje para conseguir mensurar quais os benefícios de anticoagular esse paciente, ou antes do procedimento, ou imediatamente pós o procedimento, que é a maior tendência, né, anticoagular o paciente depois. Ecocardiografia. Esse slide aqui ele é bem bacana porque ele é bem prático. A ecocardiografia, pacientes que têm suspeita de tromboembolismo pulmonar com hipertensão pulmonar, você já começa a receber informação que ele tem de 25% a 50% do leito vascular obstruído. Quando a gente tem já uma alteração de ventrículo direito ou de veia cava cranial, você tem 40% do seu leito vascular comprometido. E quando você tem uma deficiência de débito cardíaco, você tem 60% do seu leito comprometido. Ou seja, a ecocardiografia aqui consegue avaliar a gravidade da doença. É importante a gente lembrar um pouco da parte de fisiologia, que o pulmão é um filtro. Então, assim, a gente tem uma gama vascular muito maior do que a gente precisa. E por que disso? Porque ele é um filtro para trombos. Porque é melhor você ter mais vasculatura e segurar o trombo, que o trombo se desloque para o sistema nervoso central e faça um AVC isquêmico. Então, pensando nessa linha, a gente tem trombo. Eu tenho trombo, vocês têm trombo. Mas isso gera doença? Não. O que a gente precisa é só entender é que o pulmão ele é um filtro, mas ele é um filtro limitado.
Então, quando ele perde a capacidade de aceitação dos trombos, ele acaba gerando a doença, que é o que a gente visualiza como sinal clínico da doença respiratória. Nunca esquecer de girofilária, paciente da semana passada. A ecocardiografia, isso são as microfilárias aqui, né, no atendimento de emergência. O paciente não conseguiu nem ser transportado, o paciente fez um tromboembólico maciço, hipotenso, refratário a fluido, vasopressor, etc. Então, nunca a gente pode deixar de pensar em girofilária. E aqui a ecocardiografia também entrando nessa triagem imediata, porque se esse paciente faz um trombo e tem uma morte súbita e eu não tenho um diagnóstico, muitas vezes eu vou ficar sem esse diagnóstico final, porque esses pacientes muitas vezes não vão para a necrópsia, né? E eu fico sem saber o que aconteceu. E aqui na linha de frente a gente já fez um ecofast, já consegue pelo menos já planejar o primeiro tratamento e saber do risco que eu vou correr com esse paciente. E o dedímero? Bom, o dedímero com concentrações abaixo de 250 nanogramas por ml, ele é excelente para você descartar, não tem trombo. Se for positivo, pode ter trombo. Então, a principal ideia agora é assim, a gente vai acessar o dedímero, em algum momento a gente vai. Mas hoje, a gente não tem, pelo menos a gente não tem um teste muito rápido, beira-leito, que possa nos dar ali uma resolução, ou uma triagem, um direcionamento para o meu diagnóstico, para o meu tratamento. Hemogasometria. Hemogasometria ela é super importante para esses pacientes, porque são pacientes obrigatoriamente hipoxêmicos. E eles têm uma variável interessante. Qual que é? Eles têm uma diferença alvéolo-arterial alta. Tromboembolismo pulmonar gera diferença alvéolo-arterial alta. A diferença alvéolo-arterial é uma conta que a gente faz para avaliar a passagem do oxigênio do alvéolo para o capilar. Fisiologicamente, a gente perde ali 10 milímetros de mercúrio na passagem de oxigênio para o capilar. É fisiológico. Quanto mais velhinho a gente fica, mais a gente perde. Então, pacientes mais idosos vão perder 25, 30 milímetros de mercúrio na passagem. O problema é que quando você supera 35 milímetros de mercúrio, você tem doenças difusionais importantes. E isso é uma característica do tromboembolismo pulmonar. Então, calcular a diferença alvéolo-arterial, para quem está ali trabalhando com hemogasometria, é interessante. O cálculo é meio chatinho, mas vale a pena fazê-lo. E a tomografia? Tomografia hoje, o que a gente busca? Busca que é o exame ouro, só que eu só consigo ainda achar trombos grandes. Essa é o meu maior desafio hoje. Porque se vocês lembrarem logo nos primeiros slides, qual que era a sequência da diretriz, e aquela diretriz é de 2019, né, então é super recente, né, uma diretriz europeia de manejo diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. A sequência é fator de risco associado ao sinal clínico, dedímero, tomografia. Fator de risco alto, direto tomografia. Por quê? Porque a tomografia hoje, na medicina, consegue, através de software, o uso de bomba de infusão adequada para a administração de contraste, fazer cortes muito sequenciados, e aí a consequência é que eles conseguem pegar microtrombos, coisa que a gente não acha ainda. Então, a tomografia, por mais que seja o exame ouro, ainda não é um exame recorrente para a pesquisa do trombo. Só lembrando que a gente falou de fatores predisponentes, mas a gente esqueceu de falar uma coisa importante. Um dos fatores predisponentes mais importantes do tromboembolismo são doenças pulmonares. Então, muitas vezes, você encaminhar o paciente para a tomografia tem o porquê. Porque você consegue medir duas coisas. Se achar um trombo grande, achou, mas você consegue medir se esse paciente tem uma doença pulmonar mais evoluída, né, como doenças pulmonares obstrutivas, como fibrose pulmonar, muito comum, por exemplo, no oeste, né? Então, a tomografia tem o porquê de ser feito. Talvez não nos pacientes muito mais graves, porque a tomada de decisão não vai ser muito diferenciada. O tromboelastograma é um exame interessante.
o que ele demonstra para nós? Ele demonstra assim, ó, o paciente está hipercoagulando, o paciente tem hiperfibrinólise, ou seja, o que ele está falando? Eu posso ter um paciente que coagula muito rápido, forma um coágulo muito forte, mas, ao mesmo tempo, destrói o coágulo muito rápido. Dá para entender a ideia? Então, tá bom. O tromboelastograma ele pode medir hipocoagulação, hipercoagulação ou hiperfibrinólise. Hipocoagulação eu posso trabalhar com TP e TTPA. Mas a hiperfibrinólise, a hipercoagulação e a hiperfibrinólise, não, eu tenho que trabalhar com TAG. TAG positivo, ele deu, ok, está lá, está hipercoagulando, diagnóstico do TAG. O paciente tem trombo? Não, mas pode ter. A ideia do tromboelastograma é se associar a outras informações. Tenho sinais clínicos, doença respiratória. Eu tenho fator de risco. Tenho paciente com débito cardíaco diminuído e hipertensão pulmonar pré-capilar. E esse paciente está hipercoagulando pelo TAG. Opa, a minha suspeita é muito forte agora de trombo, e eu vou tratar. E é essa ótica que hoje, acredito eu, que a gente deve ter, para acessar esses pacientes mais rápido. Então, o que ele avalia? Ele vai avaliar a função plaquetária, proteases de coagulação, inibidores da coagulação, inibidores fibrinolíticos. Então, ele avalia a hipocoagulação, hipercoagulação e hiperfibrinólise. É um exame muito interessante, beira-leito, não é um exame barato. Então, tem que ter justificativa para você pedir. E a justificativa está, sinal clínico, fator de risco, ecocardiografia. E o tratamento? Tomada de decisão do tratamento. Problemática. Por quê? Porque a gente tem a incerteza do diagnóstico. Esse é o maior problema. Então, o que eu trago hoje de sugestões para a gente é pensar numa linha de quando intervir de forma mais rápida. Então, quando a gente pensa no uso de heparina, é o que hoje a gente utiliza beira-leito. E eu vou utilizar heparina em doses de 200 a 500 unidades por quilo. Tem trabalhos referenciando 3 vezes ao dia, de 8 a 8 horas. Pode ser subcutâneo, pode ser endovenoso. Tem trabalhos hoje referenciando que doses subcutâneas para tratamento de tromboembolismo maciço, de 200 unidades, são subdoses. Então, ou seja, talvez a gente também esteja trabalhando com doses muito mais brandas de heparina. Hoje, paciente com uma suspeita muito fiel de tromboembolismo e pacientes internados em ventilação graves, a gente vai trabalhar com doses de 300, 350 unidades quilo. São doses altas. Alteplase são os nossos fibrinolíticos. O que acontece com a alteplase? Assim, já tem trabalho publicado, o problema é que o tromboembolismo é uma doença muito mais complexa do que simplesmente colocar um trombo dentro do pulmão. Tem liberação de citocinas, você tem alterações cardiovasculares importantes com o decorrer do aparecimento do trombo e, mais importante, a gente tem doenças concomitantes. Os trabalhos que a gente tem com alteplase para cães está vinculado a trabalhos experimentais. Então, ele coloca um trombo e vai lá e destrói. Mas não é isso que a gente encontra no nosso mundo real. Então, o uso de alteplase, na minha experiência, não é um uso hoje que eu trabalho de forma convencida de que é a melhor terapia a ser instituída, porque os pacientes sangram. Eles destroem o coágulo, mas eles sangram. Então, hoje, eu penso que a gente precisa de um número maior de publicações para isso. Tem o reteplase, que já é uma variável do alteplase, e esse trabalho parece ser interessante. Ele hoje tem um N interessante, e ele está direcionando que doses baixas de reteplase a gente vai ter, muito provavelmente, um maior sucesso de efeitos colaterais, que no caso é o sangramento. Então, talvez seja uma ideia, mas vamos esperar ainda outras publicações. Mas a ideia talvez seja interessante, parece ser uma medicação onde a dose está mais ajustada, onde os resultados estão aparecendo mais promissores. Então, para eu finalizar a minha parte, o que eu gostaria de sugerir para todo mundo, de forma prática? Né? Como que a gente pode, hoje, trabalhar com um diagnóstico?
né, para esses pacientes. Então, eu tenho um paciente com uma suspeita de TEP, então, eu vou associar os meus sinais clínicos aos meus fatores de risco. Eu vou ter um raio-x beira-leito, ou um raio-x desse paciente, para que eu possa descartar outras doenças pulmonares, principalmente associando ao hemograma. Eu vou ter uma hemogasometria, uma doença característica de hipoxemia, de diferença ao velo arterial, e, dependendo da extensão do dano, uma hipocapnia. Eu vou trabalhar com a minha ecocardiografia, porque eu vou avaliar a hipertensão pulmonar pré-capilar, onde a bomba cardíaca não está envolvida, e eu vou avaliar o meu ventrículo direito e vou avaliar meu débito cardíaco. Tudo isso eu vou associar ao meu tromboelastograma, que vai direcionar um perfil de um paciente em hipercoagulação. Posso avaliar a hipercoagulação ou a hiperfibrinólise. E quando eu vou para o ajuste disso, nesse diagnóstico já pré-determinado, aqui incluindo todos esses fatores que a gente comentou no exame anterior, esses pacientes vão receber oxigenoterapia, alto fluxo, ventilação mecânica quando necessário, precisam de um suporte hemodinâmico avançado e monitoração específica, né, principalmente com inotrópicos, vasopressores. O uso de heparina nesses pacientes com uma dose talvez maior, para que a gente possa ali limitar a formação de novos trombos, porque é uma doença que vai evoluindo. E, por último, os trombolíticos. Vamos ficar hoje mais atento, porque os trombolíticos, talvez, a gente, num espaço curto de tempo, a gente tenha uma boa resolução e novas publicações de trabalho, principalmente avaliando o reteplase, e talvez seja uma solução para esses pacientes de trombo maciço, que é a indicação do trombolítico, é para trombo maciço. Então, eu finalizo a aula dando uma nova sugestão, né? Vamos tentar achar esses pacientes de forma precoce e não deixar que eles evoluam para uma alteração hemodinâmica importante, ventilação controlada dentro da unidade de terapia intensiva. Eu agradeço a presença de vocês e a atenção. Fica aqui o meu contato. O que vocês precisarem da unidade de terapia intensiva, o meu número está disponível, podem ficar à vontade, podem entrar em contato comigo. Tá ok? Obrigado.